Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Buonasera a tutti quanti, né? Que belíssima frase. Sei la vita e pela vita non ti lascio più, né? Lindo isso. Quem é italiano está emocionado no momento desse, né? Sei que talvez muita gente nova não entende o significado dessa música, mas dá uma pesquisada na internet. Essa música, ela é maravilhosa porque tem muito a ver com essa energia de mãe. E eu pus em homenagem a toda a colônia italiana que nos acompanha também, e especialmente a minha querida mamãe, que não está presente fisicamente, mas na sua energia está, Dona Cristina, né? Minha querida mãe, que me ensinou tantas coisas lindas. E se hoje eu sou essa pessoa maravilhosa que estou aqui falando com vocês, desvendando tantas coisas legais, com certeza ela fez parte de toda essa coisa linda. Bom, é isso aí. E um beijo muito grande a todas as mães que estão me ouvindo, né? As mães que estão aí acompanhando. E ser mãe, realmente, você tem que entender com todo carinho que você cria seres para o mundo, né? E minha mãe sabia muito bem disso, né? Que ela me criou para o mundo, porque eu viajei bastante, fiz muitas coisas legais. E estamos aqui para passar essas notícias lindas, essas mensagens maravilhosas. Hoje, Mistérios do Universo, né? Falando sobre Gaia, esse nome maravilhoso que tem a ver com nossa grande mãe, a Terra. Antes de começar esse programa, eu quero também que vocês acompanhem ali o meu site, webterapias.com.br, webterapias.com.br, onde tem todo o meu trabalho, a minha apresentação e outras áreas que eu atuo, né? Além de toda esse bate-papo gostoso, também atuo como consultor em física quântica, em campos energéticos, tanto para pessoas quanto para ambientes. Tenho meus vídeos ali no YouTube, canal Web Terapias, Professor Tony Ritchie. Você pode acessar, se inscrever, que é muito legal, para você receber os vídeos novos que chegam, né? A inscrição é gratuita. E o mais legal de tudo é compartilhar. Nesse mundo é compartilhar. Como uma mãe, você também compartilha toda essa energia para o universo, que é essa criação, né? Essa função de mãe, criar e compartilhar. É isso, pessoal. Então, veja lá meus trabalhos, principalmente a relocação quântica energética, que tem feito transformações incríveis na energia das pessoas. É um trabalho muito interessante, tá? O vídeo número 7 explica claramente isso no YouTube, o que é a relocação quântica, as minhas pesquisas, que elas vêm desde 1984, tudo a ver com essa mudança de terceira para quarta dimensão que já aconteceu e está presente diante de todos. E isso faz parte de um novo mundo que nós estamos vivendo. Então, meus programas se baseiam justamente nessa ideia das pessoas entenderem realmente que energia que está vibrando, o que está acontecendo, muitos mitos que estão caindo por água abaixo, outras coisas que até então eram só ideias, hoje a própria ciência está confirmando que são realidades, e isso é o mundo maravilhoso de quarta dimensão que vivemos, né? Eu, como pesquisador, nessa parte acadêmica, realmente falo de boca cheia que vivemos uma nova era, uma nova energia que, para você, ouvinte da Rádio Mundial, até pouco tempo atrás parecia que era só uma ilusão, mas vocês que acessam essas novidades, vocês que buscam a evolução, vocês que sabem o quanto é importante entender que nós não estamos aqui nesse planeta, não somos apenas turistas, mas na verdade somos seres que estamos fazendo uma história, né? Quer você sozinho, quer você com uma grande família, todos nós somos responsáveis por isso, né? Então, nada melhor do que você transformar o seu campo, principalmente seu campo quântico, que ele tem muito a ver com quarta dimensão. Vocês podem pesquisar sobre o meu trabalho falando sobre isso. E isso realmente é a grande mudança, né? Que ela é compulsória, ela é obrigatória, não tem como a gente fugir disso, né? Todos nós temos que mudar nosso corpo para essa nova frequência, atualizar a sua frequência, o seu controle remoto aí, né? O que você funciona por frequências. Então, se a frequência está errada, a coisa não funciona. É como querer sintonizar um rádio fora de frequência. Você não vai acessar a Rádio Mundial, né? Você só vai acessar se estiver na frequência certa. Nosso corpo é a mesma coisa. Por isso que tem gente sofrendo nesse planeta, porque estão acessando as frequências erradas. O programa de hoje, falando então sobre Gaia, né? Vou começar por um cunho científico de Gaia, né, falando de Gaia na mitologia grega, Gaia que tem a ver como um elemento primordial que criou muitas coisas aqui, né? Gaia, ela criou no princípio do caos, essa teoria grega, né? E dela nascem o Gaia, né, que é o Tártaro, o abismo, que é o Eros, o amor, que é o Erebo, e Nix, que é a noite, né? Essa teoria é muito bonita, né, que é a teoria de Titãs, né? Mas eu quero convidá-los a pensar, a Terra
até hoje, pela ciência, é o único planeta a sustentar vida. Mas vamos pensar um pouquinho, o que é a vida, né? E o que é um organismo vivo? Vamos pensar sempre nisso. Então, tem uma teoria desenvolvida por um cientista da NASA, hoje já é confirmado, né? Que é a hipótese de Gaia, né? Também foi denominada como a hipótese biogeoquímica. O que tem a ver com isso? Essa hipótese de Gaia, ela propõe que a biosfera, assim como tudo que a gente tem aqui ao redor, né, que faz parte do princípio da Terra, assim como a atmosfera, a litosfera, todos os itens que fazem parte do planeta Terra, interajam entre si, formando sempre uma homeostase, né? O que é homeostase? É um princípio de tudo estar funcionando adequadamente em função das circunstâncias, sempre. Por exemplo, no nosso caso, buscar a vida. Independente das condições alterarem, o princípio sempre será buscar a vida, né? Então, há sempre, por exemplo, se alterar a temperatura, você tem um outro princípio que mexe nessa temperatura para ela se manter estável. Sempre buscando isso. Então, essa inteligência ela foi pesquisada há muitos séculos, né? Desde que o homem é homem. Mas, em 1972, um cientista chamado James Lovelock, né? Ele é inglês, ele fez esse postulado. Aliás, ele pesquisava desde os anos 60, mas em 72, quando ele foi para a NASA, que começaram as pesquisas realmente para ver se tem vida em Marte, ele faz os textos trazendo essa teoria, né, na prática. Então, era uma hipótese, né? Hoje ela já se torna uma coisa científica corretamente, né? Então, o que ele fala, né, nesses estudos? Ele fala justamente que no começo era a hipótese da Terra como resposta da Terra, né? Então, a hipótese da resposta da Terra. E depois, a pedido de um colega dele, uma ideia do colega dele, ele colocou o nome de Gaia, justamente para falar sobre essa história, né, da grega, dos titãs. Ficou mais bonito também, né? E o ponto de partida que ele parte, né, que ele inicia, realmente está na composição da atmosfera, que, segundo ele, né, a atmosfera poderia ser um pouco diferente, né, em relação à posição de Vênus e Marte, que é a chamada zona habitável que existe no nosso sistema solar. Aliás, existem vários sistemas solares, né? Aliás, não existe só um universo, existem multiversos. E isso também já está comprovado no último trabalho de Stephen Hawking, né? Que é a teoria dos multiversos. Então, a gente vive em vários universos paralelos. Então, não é mais agora uma besteira. Essas coisas já estão realmente sendo comprovadas. E no trabalho de Lovelock, né, ele começa a pesquisar essa questão de vida, né? Vários cientistas estão junto com ele, né? Também uma norte-americana, se não me engano o nome dela era Aline Margulies, né? E ela é uma microbióloga, né? Então ela estuda microbiologia. E por décadas ele pesquisou isso e chegou nessa conclusão a partir desse princípio de vida nesse local entre Vênus e Marte, que são as zonas habitáveis no sistema solar nosso aqui, né? Como eu falei, existem vários sistemas solares. E como que a interferência de organismos pode interferir em um ambiente inorgânico? Ou seja, como que um ambiente de organismos podem gerar vida numa coisa inorgânica? E essa pesquisa foi evoluindo até chegar no ponto que realmente a Terra ela é confirmada como uma mãe. Ela é confirmada que tudo é interdependente dela, né? Uma coisa muito linda que foi descoberta. E isso cientificamente. Na verdade, desde o século XV, essa teoria está sendo colocada em prática e ela foi estudada por muita gente, né? Só que, através de coisas que aconteceram no mundo, essa proposta ela foi deixada um pouco de lado, né? E ela voltou à tona realmente nos anos 70, colocando em prática todos os conhecimentos. Uma coisa interessante que até então a gente fala que existia a ecologia rasa, né? Onde achavam, né, infelizmente pela religião que é alterada, que o homem era o centro de tudo. Então o homem era o único ser que influenciava no planeta Terra e mais nada. Então ele era Deus no planeta Terra. Depois dessas pesquisas, começou uma tendência realmente de respeitar a natureza, porque qualquer elemento que você mexer na natureza, você também está mexendo nessa função do planeta Terra, que ele vai tentar modificar para achar a homeostase, né? Então o homem deixou de ser o centro de tudo
e começou a preocupação com outros seres vivos que tem aqui no planeta. E para você que está ouvindo o programa, alguns vão achar que só o homem é o único ser vivo. Não é, né? Existem vários seres vivos no planeta Terra pulsando, desde a água, que é um ser vivo, ela tem uma vida, até os seres que a gente não consegue ver, né? Que são os micro-organismos que estão aí, as bactérias, né? Todos esses seres que fazem parte de nós, né? Nós, dentro do nosso organismo, temos, né? Bactérias, vírus, seres vivendo em comensalismo, né? Dentro de nós. Então, é muito interessante, né? Porque a ciência, ela parte de vários princípios para depois se tornar uma realidade. Então, a hipótese Gaia, ela foi testada através de parâmetros e ela não se tornou mais uma hipótese, né? Na verdade, ela se torna realmente algo sério, porque ela se torna uma teoria científica, pois ela passa por teste de previsões, né? Isso é muito legal, pessoal. A ciência trabalha dessa maneira. E isso tem uma base muito interessante de algumas pessoas mais antigas, que são até filósofos que estavam aí presentes nos idos de 1700, como Rousseau, né, que ele é suíço, né? Ele fala realmente sobre... ele não era só um pesquisador, mas ele era um filósofo, um teórico, ele foi até político, né? E Rousseau falava realmente dessa importância do homem estar conectado com a natureza, a ponto de chegar a algumas teorias bem profundas, né? De que se o homem estivesse interligado com a natureza, ele jamais começaria a perceber outras coisas erradas, né? Ele estaria vivendo em comunhão. E ele leva realmente uma filosofia de trazer as escolas ligadas à natureza, né? E isso é muito bonito, pessoal. Isso é muito interessante. Tanto é a importância de Gaia que nós que trabalhamos com pessoas, inclusive as pessoas que eu trato, inclusive as pessoas que são formadas por mim, eu sempre oriento a ter contato com a natureza, de uma forma ou de outra. Muitas pessoas, às vezes, têm que ter contato com a terra, outras pessoas têm que ter contato com a água, outros com animais, mas sempre esse contato com a natureza é importante. Você que é terapeuta, está me ouvindo, ou você que faz alguma coisa ligada a energias que mexem com pessoas, independente da sua crença, independente do que você faz, é importante essa ligação sempre, periodicamente, com a natureza. Alguns dizem que até é um aterramento, entre aspas, né? Mas, na verdade, é quando você entra em comunhão com o sistema que traz essa homeostase. Porque só você trabalhando dentro de um carro, só você andando calçado, só você vivendo em prédios, vivendo só no cimento, você acaba desvinculando a sua energia com a essência. E isso acaba ficando cada vez mais difícil de se viver. Então chega um ponto, satura, você lida com gente, com energia de pessoas, energia de ambientes, e não tem a recompensação com a natureza, então você não tem aquilo que eu falo de retroalimentação, que é uma das teorias que eu fiz, né? Essa retroalimentação de campos energéticos para que a coisa aconteça de forma correta, né? Então você vai chegar num ponto de anemia energética, vamos colocar esse nome. É como se você tivesse uma desvitalização energética a ponto de você começar a assimilar a energia dos outros quando você está em atendimento ou quando você está falando com alguém, né? De repente você está falando com uma amiga sobre um relacionamento, a sua energia está caindo e está acabando. É muito interessante, pessoal, isso. Mas, falando um pouco sobre Gaia, a gente precisa entender dos logos, né? Logos tem a ver com as leis de comando do universo, né? Isso também é um nome muito bonito que vem da sabedoria iniciática, né? Heráclito, que vem do século V a.C., pôs esse postulado. Mas o primeiro logo que a gente fala é o mundo do Pai, né? Que é o mundo das causas. Então, o Pai, ele é a causa. Vamos entender um pouco mais fácil dessa maneira quando eu colocar o segundo logo, que é a Mãe, que é o mundo das leis. Então, a mãe, independente do que ela se alimenta, né? Se ela comer macarrão, como boa italiana, se ela comer carne, se ela for uma pessoa natureza, comer mais vegetais, ela tem uma lei. A lei da mãe é ter um filho. Né? Se ela estiver corretamente na sua energia e na sua aptidão física, ela terá um filho, né? E quem que vai fazer realmente a causa do filho? É o pai. Né? Então, o processo de gerar um filho, ele é feito por dois logos. O primeiro logo da causa, que é o pai, e o segundo logo da lei, que é a mãe. Né? Então, a junção dos dois vai, né, através
do embrião ali gerar uma criança, esse embrião na mãe, né, que ele vai ser fecundado pelo espermatozoide masculino, né, no momento do ato. Esse momento da concepção ele era muito bem estudado pelos reis antigamente, pelas pessoas sábias. Hoje não se fala muito disso, né? Hoje a pessoa fica grávida, às vezes numa balada, numa festa, a pessoa tá bêbada, tá drogada, não sabe nem como fez um filho. Mas antigamente os reis, as pessoas de poder, ou mesmo as pessoas mais cultas, elas estudavam qual o momento certo de fazer aquele filho para nascer uma pessoa especial, nascer um substituto à altura, né? Por isso que as pessoas antigamente eram muito fortes, muito guerreiras, né? Elas tinham uma outra nomenclatura de ser humano. E esse conhecimento foi trazido para o planeta Terra por seres especiais, né? Então, nasciam seres fortes em função disso, dos processos energéticos. Não era simplesmente fazer um filho. E o terceiro logo, né? O terceiro objetivo sai o quê? Que seria o efeito. É o filho, né? Então, o primeiro logo, a causa. O segundo logo, que é a lei, que é a mãe, né? Causa pai, lei mãe. E o terceiro, que é o efeito, que é o filho, né? Então, independente do que a mãe coma ou que a mãe faz, se ela tiver ok e o pai tiver ok, nascerá um filho. E olha que interessante. Isso não acontece no nosso planeta Terra, por isso que chamamos de Gaia, né? Então, nós temos nosso planeta acontecendo, que é a mãe. Quem que faz essa transformação? Né? Quem pode mudar isso? Desde uma inundação, que é por um motivo natural mesmo, uma tempestade, algo assim, nós temos também o homem que vai alterar esse clima. Ele alterando, ele é um efeito, ele está mexendo numa lei que está fixa, é a homeostase da lei, a lei certa do planeta Terra acontecendo. E quando vai gerar um filho pode ser desde uma natureza perfeita até uma desgraça, que pode ser de repente uma chuva ácida, pode ser a morte de animais, pode ser uma plantação que vai ser perdida, ou pode ser até a escassez de outras coisas que são tão importantes, né? A gente vê, por exemplo, a destruição de jazidas, às vezes, em função do homem interferir ali na terra e essa jazida acabar, ou um acidente, como aconteceu com o Rio Doce, né? Ali em Minas Gerais, que foi até o Espírito Santo a destruição. Então, antes de mais nada, pessoal, o que a gente precisa entender a origem do ser humano no planeta Terra. E para nós que somos estudiosos, como eu, que eu respeito muito essa questão da evolução humana no planeta Terra, né, porque todo mundo sabe a minha ligação com os Sírios, as minhas canalizações que vêm desde a infância, né? Minha mãe era testemunha disso, que eu falava coisas para ela, ela não entendia muito bem, mas ela sabia o que eu estava falando, alguns detalhes, ela só não podia explicar no conhecimento dela, né? Esse conhecimento só foi conseguido passar quando eu saí de casa e fui atrás de outros povos, né? E aí eu tive informações preciosíssimas que coincidiam com aquelas canalizações que eu tinha. Por aí surgiu a relocação quântica energética e outras teorias minhas, inclusive da normalidade humana no planeta Terra. Sim, a normalidade. Quando o ser humano hoje, ele simplesmente está desvirtuado da sua realidade. Quando eu brinquei agora no meio do programa que eu falei que seres humanos especiais nasciam porque as pessoas conheciam as leis que regiam o nascimento desses seres, era justamente para trazer seres fortes para cá, né? Seres especiais para fazer o projeto Terra acontecer nessa sexta e quinta sub-raça ariana que estava presente. Mas, infelizmente, a dominação dos Ananukes que vieram no planeta Terra e tomaram posse desse projeto blindou todas essas informações, fazendo o ser humano simplesmente sofrer e se desvincular com a fonte, né? É isso que aconteceu. Então, ele está vivendo sobre a Terra, que é a mãe, só que ele não tem esse conhecimento. Então, simplesmente, ele se torna uma pessoa moribunda, uma pessoa sofredora. Muitos de vocês estão me ouvindo estão sentindo isso, como se estivessem longe da essência, longe do que vocês são. A pessoa corre, tem tudo, e tudo aquilo que ela tem não significa nada, porque é um vazio interior muito grande, algo que rompe as estruturas, né? Algo que abala muito. E esses seres trouxeram uma sabedoria negativa no país para justamente gerar a dor, o sofrimento, todas as angústias, porque afinal de contas um ser humano desregulado, um ser humano louco, um ser humano dual, ele vale muito energeticamente para o negativo, né? Custa bastante isso, ele tem um valor muito grande. Então, quanto mais sofrimento, mais esses seres se alimentam. Tem um programa que eu falo dos ataques, né, desses seres em mulheres a ponto de fecundar filhos.
E as pessoas falam, nossa, mas como? De repente eu sonho com alguém muito bonito. Não, às vezes esse ser que você sonha bonito não é um ser bonito. Na verdade, é um ser que está fazendo canibalismo energético de você. Eu falei isso num programa dos ataques a casais, tudo mais, algo muito sério, muito delicado. Porém, o que a gente precisa entender? Que essa energia negativa, ela vale muito, o sofrimento vale muito. E a mentira faz parte desse sofrimento. Mentiras com notícias erradas que estão passando aí, com manipulações dos povos, né? Manipulações na água, no alimento. Então vão falar para você, olha, a água tá acabando, o alimento está acabando. Se não está acabando, eles fazem acabar, eles proíbem. Pode ver que toda a água é cercada. Mas é para proteção, sim, mas até que ponto é para proteção? Ou até que ponto faz o isolamento de você com a água? Uma coisa interessante para você, ouvinte, entender que você é feito de água. Você é uma grande esponja, né? Praticamente 80% de você é água, né? De nós, né? No bom sentido. Então, nós somos mais elemento água do que terra. Por isso que a gente fica inchado, porque a gente está desregulado com o elemento água. Outra coisa é a manipulação da densidade demográfica. Para quem não sabe, densidade demográfica é o número de pessoas por metro quadrado, né? Então eles vão fazer um local ficar mais cheio, outro local ficar mais vazio, pois assim criam as brigas, criam toda essa briga acirrada de poder, de toda a manipulação, e o ser humano acaba se tornando mais um número. Então, como sair disso? Morrer? Morrer também não adianta, você não sai da Matrix. Como sair disso? Acessando a sua verdadeira energia. Né, modificando, porque em quarta dimensão não tem mais espaço para isso. Então eu digo sempre, quarta dimensão, a gaiola se abriu e você está livre para seguir realmente essa evolução, para você estar na sua energia de criação. E como que a gente acessa, então, se a gaiola abriu e você não consegue seguir adiante? É limpando as suas energias, é fazendo o seu corpo acessar a quarta dimensão. Por isso que eu falo que a relocação quântica energética ela é muito eficiente nisso, porque ela vai trabalhar com seus traumas negativos, que todo mundo vai entender de forma muito simples, e os seus traumas positivos, que aí muita gente não consegue compreender. E eu sempre falo que o trauma positivo é a limitação que você criou. Então, você só conhece o mesmo lugar, só conhece a mesma pessoa, só conhece o mesmo jeito de fazer amor, só conhece o mesmo jeito de passear, né? Não sai daquilo, que eu falo que é a teoria dos quadradinhos, você fica preso num quadrado, né? A sua vida é só um quadrado. É o quadrado do trabalho, é o quadrado de ir para a escola, o quadrado da sua casa. Você não consegue abrir esse quadrado, não consegue expandir. E mesmo que você expanda, não é de uma forma agradável. Aliás, muita gente confunde libertinagem com a busca de novas coisas, e não é, né? Vocês vão entender que é totalmente diferente, é algo sagrado que você vai buscar. E está ligado realmente com o universo de possibilidades quânticos. Por isso que a relocação quântica ela é um método complementar de diversas terapias, porque ela aumenta o seu potencial energético. E o que ela liga também? Ela faz essa ligação com a sua fonte, né? Acessando realmente seu conteúdo original através de informação binária, informação com luz, do universo que vem realmente de Sírius, que é a base de todo o conteúdo informacional dos habitantes do planeta Terra, né? O ser humano tem um start, ele tem um segredo que foi colocado nele, que justamente nessa dominação ele foi travado para não abrir. Então esse segredo só acontece quando você desperta essa energia. Né? Então você acessa você limpa seus traumas, que não tem nada a ver com psicologia, trauma positivo e negativo, e acessa um novo conteúdo evolucional. Tá? Então isso é a base da relocação quântica energética. Quer marcar sua sessão? Acesse ali o site webterapias.com.br, tem também o e-mail, né, ali no site, e também tem o WhatsApp, que é o 947229980. 947229980, o DDD é 11. Tem também, então, o canal Web Terapias no YouTube e acesse ali o site webterapias.com.br. O que eu quero convidá-los aos eventos que eu passarei, principalmente nesse ano, que é um ano muito importante para vocês que estão aqui no Brasil, tá? Quem assistiu lá os últimos vídeos que eu postei sabe a importância que eu estou falando da missão oculta do Brasil nessa nova era, nessa nova energia. Aliás, muita gente se confunde, né? Governo oculto com missão oculta, mas depois eu vou explicar um pouco mais claramente sobre isso, mas são duas coisas distintas, tá? Então acesse ali, faça parte, se inscreva para receber novidades e eu espero vocês no próximo Mistérios do Universo, no próximo sábado, às 21h30 aqui na FM Mundial. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram da live e um grande abraço a todas as mães.
Feliz Dia das Mães, que não é só amanhã, são todos os dias. Um bacione a tutti quanti. Arrivederci!